Quem me dera ser profeta. Quem me dera mais ainda poder profetizar. O profeta tem uma característica que lhe é pessoal, é própria. É não falar em seu próprio nome, mas é falar em nome de Deus. E quando a gente fala no nome de Deus, a sombra que deve estar em volta de nós deve ser o testemunho. Pois falar de Deus sem o testemunho são palavras tantas vezes soltas e vazias, porque ela não tem sustentação sobre si mesma. Pediram a gente para conversar com vocês sobre uma igreja em missão. Há alguns anos atrás, quando eu nasci, isso há uns 15, 25 anos atrás, já se falava de uma igreja em missão. E eu não gosto muito de ser pregador, não. E nem sou. Eu gosto de ver, de ouvir e estar atento, preparando o meu caminho para chegar na porta do céu. Já está bom demais. O que é uma igreja em missão? Se a gente não tiver na cabeça da gente uma denominação ou um perfil do que seja igreja, nós ainda vamos estar atrasadíssimos, sem saber o que é missão. Se a gente não descobrir, por força da inteligência, o que é igreja, não vamos saber o que é missão. Mas para a gente saber o que é igreja, tem um detalhe aqui, muito significante e pequenininho, que é preciso ser dito. A gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa ler. E é uma das coisas que muito pouco chega a gente. Principalmente, não me joga pedra não, viu, padre? Principalmente aquilo que se escreve sobre a igreja. Está longe da gente, está distante. Eu nunca vi se falar tanto de uma igreja sinodal. E tem um livrinho sobre isto, né? Todo mundo aqui tem esse livro? Nenhuma paróquia tem. É um outro assim que tem. Não chega tudo a nós. Os documentos que a CNBB lança, que lá sai do Vaticano, cartas e livros assim, belíssimos, não chegam a nós. Como é que a gente vai identificar o que é a igreja? Queridos irmãos e irmãs, ficam ainda em nossas mentes uma igreja pedra, uma igreja templo, e é uma igreja que leva-nos a nos acomodar e dizer que esta que é a igreja. Longe de mim desfazer este foco, longe de mim. Mas eu queria lhe dizer
que tem um documentozinho da igreja, é esplêndido, mas ele está em gavetas. Gaveta de algum de vocês, gaveta minha, gaveta de alguns colegas. Documento do Concílio Vaticano II. Não é uma ruptura, é uma nova leitura. E a gente precisa estar atento para não acharmos que a nossa igreja é uma igreja que está tão atrasada. Não. Quem está atrasado são membros da nossa igreja. O documento Vaticano II, ele tem um perfil de querer dizer ao mundo, e especificamente para nós, qual é hoje a igreja, sem desprezar o que está na cabeça da gente como templo. Ele vai templificar o homem, o ser humano. E o que é que ele diz? A igreja não é mais um templo, mas é uma pessoa. Olha que coisa esplêndida. Bater no peito da gente e dizer: eu sou igreja. Eu sou a igreja. Eu formo, eu faço a igreja de Jesus. E qual é o destino itinerário que ele vai nos dar dessa igreja? É uma igreja em missão. Isso aqui às vezes me pega assim, sabe? No meu miolinho pequenininho. O que é uma igreja missionária? O que é uma igreja em missão? Nós já somos, desde o batismo, uma igreja em missão. Não podemos focalizar a igreja em missão com uma missão acontecida na igreja. Não! A igreja em missão é uma igreja que cada pessoa, na sua individualidade, tem um desejo ardente e pessoal. Esse desejo é de anunciar Jesus Cristo. Será que nós não fazemos isso? Será que nós não já somos uma igreja em missão? Eu vou provar a você que somos. Somos uma igreja em missão. Aqui tem Legião de Maria? Tem. Olha para escutar a gente abrir os braços só. Que bom. O que é que faz a Legião? Aqui tem apostolado? O que é que faz o apostolado? Aqui tem ministério de música? O que é que faz o ministério de música? Aqui tem grupo de jovem? O que é que faz o grupo de jovem? Aqui tem movimento de casais, tem o que é que nós fazemos? Somos uma igreja viva em missão. Esta igreja em missão, ela precisa se sentir igreja para missionar. Se você não se sentir igreja, você é um missionário solto. Desvaloriza a missão? Não. Só não está em comunhão. E o que é esta igreja missionária e que precisa estar em comunhão? Nós tivemos um bispo, que homem, viu? Até hoje eu estou revestido dele. Eu disse ao padre que essa como é o nome mesmo? Essa casula já veio aqui muitas vezes no corpo de D. Paulo. Ele dizia a gente: a igreja em missão, vós sereis missionários, precisam estar aos pés do mestre.
precisam estar aos pés do Mestre. Quem é o Mestre? Se a nossa ligação não nos conduzir a ser chamados por Jesus, e olha que o chamado é sempre dele, né? Quer ser meu discípulo? O que significa ser discípulo? Pessoa disciplinada. Quer dizer, pessoas que têm um foco, que têm uma vontade, que têm um desejo, que correm atrás. Chamou-nos não para brincar. E olha que na igreja da gente tem espaço para tudo. Tem espaço para rezar, tem espaço para cantar, tem espaço para conversar, tem espaço para viajar, tem espaço para ir para a festa, tem espaço para dançar. Nós somos uma igreja viva. E estando nos pés do Mestre, o chamado é: quer ser meu discípulo? Renuncie a si mesmo. Renunciar aqui, eu diria, ler, estudar, rezar. Tome a sua cruz, quer dizer, abarque Jesus, abrace Jesus, segure, e depois me siga. Então eu não posso sair por aí de qualquer jeito, sabe? Vou anunciar Jesus. Aqui corremos um perigo, que é do dualismo, ou do individualismo. Esse Jesus é só meu. Esse Jesus é só da Igreja Católica. Cuidado, muito cuidado. Porque para isto, a primeira leitura de hoje cai de cheio em nós. Toca profundamente em nós. Antes que eu nascesse, esse Deus maravilhoso, vai dizer ali, já me conhecia. E eu levo mais um bocadinho. Conhecia e me amava. Olha que Deus é esse, gente. Ele extrapola, ele ultrapassa os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos quereres. Mas ele ainda conclui. Mas quando você nasceu, eu te consagrei e te enviei. Nós tivemos 2 nascimentos. Qual foi o primeiro? Do ventre da mãe da gente. E o segundo? Quando fomos batizados. E no ser batizado, tem lá na oração 3 palavrinhas assim, tão pertinente. Tu és sacerdote, profeta e rei. Ou seja, você foi consagrado pela igreja para ser missionário. E na missão, qual é o foco da missão? Te diria 2. O primeiro é observar, é ver, é visualizar o que acontece no meio da gente. Será que não tem alguém aqui na nossa comunidade agora que não está devendo a conta de água ou de luz? A gente não sabe. Nós estamos distante do outro, mas dizemos próximo de Jesus. Como é que eu estou com Jesus e estou fora do outro? Quando diz uma igreja sinodal, essa convocação do Papa, é para a gente ter
um diagnóstico mundial da igreja. Aí eu entro na minha ousadia. Se a igreja fosse lá na periferia e perguntasse tudo isso para todo mundo, nós veríamos de onde é que nasce a igreja. E mais ainda, vamos ver onde é que estão as verdades que o pobre vive. Eu tive uma vez em uma comunidade lá em Itabuna, isso tem anos para chuchu, e estava chovendo, e chegamos num bairro chamado Novo Horizonte, uma grande favela que era, agora não é mais não, viu? Agora já tem casa de 50 mil lá. E aí fomos em um lugar, tinha 2 crianças no chão, uma morta em cima do banco, e todo mundo sentado. João da Hora, que é do grupo da Comunidade Rainha da Paz, que chamou a gente, nós fomos lá rapidamente. Ela disse, nós estamos morrendo de fome. Fomos correndo buscar comida pronta. Era uma moça, uma senhora até que era contadora da diocese, Maria José, foi com a gente uma turma, pegamos comida e levamos. Primeira coisa que esta mulher, os 2 filhos caídos e um morto, ela fez, foi dividir a comida e dar do lado. É missão ou não é? É testemunho de fé ou não é? É viver Jesus Cristo no corpo ou não é? Então a igreja missionária, essa igreja que nos leva em missão, ela também vai pedir a gente uma autorreflexão de vivência na comunidade. Olha aqui como está tantas partes do Brasil, Minas, Bahia, né? Quanta solidariedade, como correr atrás. Teria uns desvios que eu poderia dizer, mas deixa eles para lá. Tem uma comunidade no bairro de Fátima, São João Batista, lá foram feitas 2.600 e tantas marmitas em menos de 15 dias, para ajudar. E aí você diz, a igreja é uma casa de caridade. Mas vejam, aqui é um segundo ponto de se parar para refletir melhor o que significa caridade. A caridade tem 2 formas imediatas de reflexão. Eu vou falar de Jesus a alguém que está com fome? Eu vou anunciar Jesus a quem está com fome? Espera lá, e é burrice, né? Ele precisa primeiro comer. Então tem esta caridade, dar. Mas eu fico com essa, gosto, mas eu fico com a segunda forma de caridade. Eu gosto de definir a palavra caridade como obediência. Existe coisa pior no mundo do que obedecer? E aqui eu digo, marido tem que obedecer a mulher, mulher tem que obedecer o marido, filhos têm que obedecer os pais, irmãos têm que obedecer um ao outro. O que é obediência? O que está na cabeça da gente é que obediência é submissão. E no contrário, obediência é uma forma de libertação ou de liberdade do indivíduo de ao encontro da sua esperança. E quem é que ele espera? Nesta casa, que é caridade ou de caridade, quem nós esperamos? Meninos e meninas que estão aqui nesse templo, ali fora, ali do lado está cheio também.
O que é que Paulo diz na leitura de hoje? Olha só, se eu pronunciar a língua dos anjos, dos homens, qualquer língua, se eu não tiver amor, não vale nada. Se eu for capaz, até mesmo numa vivência de fé, entregar o meu corpo às chamas, se não tiver amor, não vale nada. Ele diz, como é que você pensa então? Então, como igreja, casa de missão, casa de Deus, casa de partilha, como é que eu penso? Não pensem que o milagre só é para nós católicos. Não é não. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus, Ele é Pai sem acepção de pessoa, esteja Ele onde estiver. E isso contraria a gente. Por querermos dar propriedade privada a um Deus que a gente não pode prender. E tem uma expressão tão bonita. O Espírito Santo sopra aonde mesmo? Aonde Ele quer. Então está além dessas quatro paredes. Está além de uma outra igreja qualquer. Ele sopra. E o seu sopro abrange, domina, cativa, conduz os seus a viver um milagre. E aí Paulo diz assim, ó, como é que você vai fazer uma criança pensar como um adulto? É pecado. Como é que você vai fazer um adulto pensar como criança? Pode ser. Como é que você vai entrar no carisma do outro só para viver o seu egoísmo? É pecado. Como é que você vai querer que o carisma da Legião de Maria seja o mesmo do apostolado? Como é que você vai querer que o carisma do apostolado e da Legião seja do grupo de jovens? Como é que você vai querer que o carisma deles seja o mesmo carisma da catequese? Não vai. Não dá. Não entra. Por isso, ele vai dizer, gente, vamos ter segurança no que vivemos. Se eu sou católico, eu vou ser católico dando a vida. Se eu sou evangélico, lá cristão, eu vou dar a minha vida por Jesus da mesma maneira. Ele não fez acepção. Mas olha o final do texto. Para dizer que uma igreja que caminha, que é uma casa de Deus, e nela é um lugar de partilha, ou seja, de caridade, ele diz, não esqueçam que todas as coisas passam. Coitadinho do meu cabelo. Eu já usei muito tabletezinho de Santo Antônio, R$1, para ver se ficava pretinho. Fica não. A gente corre para tirar um bocadinho a barriga. Tira, mas não tem importância não, é bom para a saúde, pode ir. Todas as coisas passam. Esse bispo que eu te falo, Dom Paulo, ele dizia a gente todo dia que a gente já não aguentava mais ouvir. E quando ele não dizia, alguém dizia assim, não vai dizer a mesma coisa não, seu bispo. Ele ainda vou dizer. Os homens são tão imperfeitos que perdoa sempre. Deus é tão perfeito, Ele é perfeitíssimo, naquele conceito que a gente dá, quando era, a gente que já tem 22 anos, né?
Quem é Deus? É um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Ele diz, esse Deus perdoa sempre, mas a natureza não perdoa nunca. Se não mudarmos a rota do nosso erro, não seremos perdoados, não seremos uma igreja, não entraremos na casa de Deus, não ficaremos na casa de Deus e não seremos um povo de partilha. A fé passa, a esperança passa, mas uma coisa permanece. Se eu não amar, eu não conheço o que é o amor. Se eu não amar, não vou conhecer o amor. Se eu não amar, não vou me aproximar do amor. Se eu não amar, eu vivo uma vida de mentira. Porque tudo vai passar e só irá permanecer o amor. O amor nos leva a estar numa casa de partilha e ser uma casa de caridade. Eu não entendi muito não, viu? Esse povo aqui hoje botou a gente para falar um bocado de coisa. Tinha que estudar um bocado. Como eu sou burro, deixa para lá. Essa experiência que se faz é para a vida. É para levar a gente a viver. Eu conheci um médico, ele mais faleceu, velhinho lá de Itabuna, era cardiologista. Ele dizia assim, como é difícil curar alguém que não reza. Como é difícil curar alguém que não é de Deus. Como é difícil curar alguém que só pensa em si. Como é difícil. Lembra que eu disse que a missa aqui é poder curativo? Você está aqui para ser curado. E tem que ser curado. E precisamos ser curados. Porque essa casa que a gente fala de Deus, nos dá, nos concede, nos indica, nos ensina um dom preciosíssimo. Que é o dom de servir. Como a gente não tem um provérbio que diz aí, se eu não sirvo, como é? Alguém sabe me ensinar? Se eu não sirvo para... Pois é, olha para isso. Isso é um testemunho. Isso é um exemplo. Isso é para entusiasmar a gente, para dizer a que distância ou proporção é o nosso serviço nessa igreja de Jesus missionária. É cuidar da vida. Desde quando devemos cuidar da vida? E aqui eu tenho uma coisa. Ai, meu Deus. Eu não gosto de igreja que impeça coisas, que proíba coisas, mas coisas, ou determinadas coisas, que ela pode fazer. E se omite. Não gosto dessa igreja. Eu gosto de uma igreja que não para, que olha, que acolhe, que abraça, que bota no colo e, acima de tudo, não faz distinção de pessoas. É uma igreja que tem, na pessoa de Jesus Cristo, que é o foco dela, um único olhar. Jesus tem para conosco, para com esta igreja, um único olhar. Não é olhar de piedade, não. Não é olhar de pena, não. Jesus não tem pena da gente, não. É um olhar de compaixão.
Compaixão quer dizer: eu te conheço, eu sei quem tu é, eu te vejo como você é, eu te quero como você é. E por isso, dentro desta igreja, que não lhe digo que é normativa, que é uma igreja peregrina, ela quer te conduzir. Meu Deus, aí está a minha paixão por essa igreja. Eu não digo amor porque a gente acha que é pequeno, sabe? A minha paixão por essa igreja. O meu permitir me queimar, me consumir por ela. Como está no Monsenhor Sebastião. O coração e a sede dele seria de estar aqui. Mas porque ele ainda não fez 15 anos, é de menor, tem que dormir. Misericórdia, meu Deus. Eu não posso atirar pedras, porque essas pedras poderão voltar. E só voltarão contra mim. Eu não posso apontar o dedo, porque os outros 3 estão apontados contra mim. Eu não posso julgar o outro, porque o julgamento sobre mim poderá ser pior. Esta igreja, que tem esse dom de cuidar da vida, ela nos dá os meios para a gente ser santo. Ou seja, planificar a vida. Espera ainda vou dizer, eu já estou acabando, viu? Eu já estou acabando. Primeiro que ela dá, é a condição de perdoar. Se a gente não perdoar, a gente não é perdoado. Se a gente não abrir o coração endurecido, não vamos saber perdoar. E quem não sabe perdoar, é alguém que é infiel. Infiel aqui você pode pensar no que você quiser, é verdade. Se eu não perdoo e eu não sou fiel, eu sou incapaz, olha o verbo, incapaz de amar. E quem é incapaz de amar, de se deixar conduzir, como no texto do Evangelho, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu e me enviou para ser missionário. Eu não vou para o céu. Calma, Edivaldo, é assim mesmo? A gente diz que Nossa Senhora está lá numa janela, quando a gente chega na porta do céu, que bate, São Pedro vai de olhar para gente, não, você aqui não pode ir. A gente faz a volta, e ela abre a janela e diz, pula aí meu filho, bota a gente dentro. Nossa Senhora tem sempre um buraquinho para botar a gente no céu. Mas a gente não precisa entrar por buraquinho. A gente tem que entrar pela porta da frente. E de cabeça erguida assim, ó, ousados. A gente precisa ter uma ousadia na fé. Ser ousados na fé. Mas para ser ousado na fé, tem que ser um homem e uma mulher de oração, de caminho de santificação. Nós temos a Eucaristia, que não deixa ninguém ir para o inferno. Ouviu? A Eucaristia que não deixa ninguém para o inferno. Com um ressalto. Se você não perdoar, não for fiel e não for de oração, não venha. Não se aproxime. Porque em vez de você estar sendo um sacrário para guardar Deus, você está comendo a sua condenação. Não é verdade? Então eu queria que a gente saísse daqui, desta missa hoje, sabe? Com o coração leve. Com a vontade de amar mais. Com o desejo de amar mais. Com o desejo de deixar o amor transbordar. E aí nós vamos planificar a vida como dom
precioso de Deus. Bendito seja Deus agora e para sempre. Amém.